Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Urban View, novo olhar sobre as cidades, um programa que é uma produção da Urban Systems. E no programa de hoje nós estamos aqui com os nossos convidados, Eliane Garcia Melgaço, que está ao meu lado, que é vice-presidente corporativa de marketing e sustentabilidade da Algar, e o Tomás Assunção, que vocês já conhecem de outros programas aqui, presidente da Urban System. Como vão vocês? Tudo bem? Tudo bem. Muito bem, muito obrigado pela presença aqui, por aceitar o nosso convite para o Urban View. E o olhar da semana, que é o tema sobre o qual nós vamos conversar no programa de hoje, é Granja Marileusa. Bairros estruturados e planejados são a solução para aumentar a qualidade de vida? Com base nesse olhar da semana, a gente quer abordar, entre outras questões, temas como o que é um bairro estruturado, que tipo de legado é trazido para um empreendimento como este para a cidade, para o local onde ele está instalado, como planejar um desenvolvimento urbano sustentável, tema também que tem sido motivo de muitas edições aqui do Urban View. E eu vou começar também aqui comentando a nossa querida Sandra Lanza. Como vai, Sandra? Tudo bem, Gilberto, e com você? Tudo bem, graças a Deus. Bem-vindos ao Urban View e bem-vindo você também que está com a gente, sempre aqui em mais uma edição do Urban View. Várias maneiras de você participar aqui do Urban View. Você que está nos assistindo on demand via site da Urban Systems, você pode participar ao vivo, mandando suas questões aqui via AltV. Toda quarta-feira, às 17 horas, aqui na AltV, www.altv.com.br. Então participem que eu já estou aqui a postos no nosso chat. Outra maneira de você participar é por meio da nossa enquete da semana, lá no site da Urban Systems, www.urbansystems.com.br. A gente sempre faz uma pergunta relacionada ao tema que a gente está abordando aqui no Urban View. E a pergunta de hoje é: bairros híbridos são a solução para se viver melhor nas cidades? São 3 opções. Sim, os planos diretores deveriam ser revistos em função disso. Sim, mas isso só é possível em cidades que estão iniciando o seu desenvolvimento, ou não. As cidades crescem organicamente e estes serão sempre exemplos isolados. No final do Urban View, a gente traz o resultado para vocês e a gente comenta um pouquinho ao vivo também. Muito bem. E o nosso olhar da semana traz, no seu conteúdo aqui, o nome Granja Marileusa. E eu acho que é interessante a gente começar, né, Tomás? Claro. Sabendo exatamente o que é a Granja Marileusa. Então a gente vai começar o programa passando um vídeo aí de aproximadamente 3 minutos para que vocês conheçam um pouquinho mais esse empreendimento que a gente vai conversar com eles na sequência. Na criação do projeto Granja Marileusa, começamos olhando para frente, mas também olhamos para os lados e assim desenhamos uma arquitetura a serviço das atividades do homem. O planejamento com foco no encontro e na convivência das pessoas. Para conseguirmos, foi preciso um algo a mais, que a gente aqui chama de missão. O Granja Marileusa é a nossa vontade de empreender de um jeito diferente. É o nosso sonho de investir no futuro, inspirados na liberdade. Muito bem. Eliane, vamos começar então, a gente já assistiu o vídeo aí. Queria que você contasse pra gente como é que surgiu essa ideia, esse grande projeto que a gente viu, chamado Granja Marileusa. Então, bem, começando pelo nome, né, vamos ficar o Granja Marileusa. Ele, na verdade, é um projeto, é um sonho que começou com meu avô, o fundador da Algar, né, lá onde é hoje o Granja Marileusa, era a fazenda do meu avô. E o Marileusa vem, inclusive, da junção do nome de Maria, que era minha avó, e Eleusa, que é minha mãe. Então, Granja Marileusa, como já é chamada, inclusive, a região lá hoje conhecida, mas ainda não batizada oficialmente como a gente escolheu o bairro. E, na verdade, a gente optou, né, os acionistas optaram em deixar um legado para a Uberlândia. E o Granja Marileusa é exatamente esse retorno que a gente traz, né, que a gente deixa para a sociedade, né, em agradecimento a como a nossa família foi acolhida, né, meu avô é de origem portuguesa e a gente foi muito bem acolhido na cidade de Uberlândia. Hoje Algar tem vários negócios em Uberlândia e o pessoal foi muito receptivo conosco. Então é um bairro diferenciado, como vocês puderam observar no vídeo, né, que rodou agora. A ideia é exatamente trazer um bairro com uma proposta nova, uma proposta de morar, viver e conviver no mesmo lugar. E aí, remetendo um pouco até a pergunta que foi feita no início do programa, né, em busca, sim, da qualidade de vida. Então, a proposta do Granja Marileusa é trazer esse bairro estruturado para Uberlândia. Ele será o primeiro bairro estruturado de Uberlândia e ele vem, então, com este conceito.
Então, é um cuidado, na verdade, que a família tem com este bairro, exatamente para trazer este conceito de qualidade de vida para Uberlândia. Vocês vão observar no decorrer, né, da nossa conversa que a gente vai mostrar as evidências, por que esse bairro é um bairro diferente, o que ele traz de diferente para a cidade de Uberlândia. Então, a preocupação da família é exatamente essa, deixar um legado para a cidade em agradecimento a nossa chegada e o acolhimento do nosso fundador. E ele era um sonho do nosso fundador. Meu avô não é mais, né, ele já faleceu, então era um sonho dele. Então eu sou a terceira geração da família, e é um cuidado que a gente tem de garantir que este sonho, então, seja executado da melhor maneira possível por meio deste bairro. E por isso a gente contratou, então, parceiros como a Urban System e como a De Fournier, que fizeram todo o projeto deste bairro. Esse projeto, a gente vem trabalhando nesse projeto há bastante tempo, há uns 3 anos, a gente vem trabalhando nesse projeto, buscando o que há de melhor, né, no Brasil e no mundo, né, vendo quais são as tendências dentro do mercado imobiliário e dentro dessa questão de bairros, e a gente trouxe isso tudo para o Granja Marileuza. Essa é a ideia, então, do projeto. Muito bem. E eu queria entender também um pouquinho, quer dizer, lógico, o Granja Marileuza é uma área, que você falou, uma fazenda que já vem desde o tempo do seu avô, mas Uberlândia, né? Quer dizer, Uberlândia é uma cidade que a gente sabe aí pujante, mas é uma cidade, digamos assim, ela não está... muitas vezes as grandes novidades estão no famoso eixo Rio-São Paulo, nas grandes capitais, né? E Uberlândia é uma cidade média. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho o que significa, também estendo a pergunta a você, Tomás, que é um grande conhecedor, profundo conhecedor de cidades, por que Uberlândia, quer dizer, o que Uberlândia representa hoje no cenário nacional? Bom, boa tarde a todos. De novo, é um prazer estar aqui com vocês e agradeço aí a Eliane de ter vindo. O projeto Granja Marileuza, ele tem este DNA do Grupo Algar, com essa proposta diferenciada. Nós fomos homenageados com este trabalho, porque é um trabalho que vem se desenvolvendo, como a Eliane falou, já há algum tempo, onde desenvolver um projeto com um grupo como eles e com o pensamento de ter uma proposta de uma intervenção urbana dessa maturidade e com esta proposta de um legado e não somente de um desenvolvimento imobiliário, mas sim de um desenvolvimento urbano, são poucas as pessoas que estão dispostas a fazer isso daí. Uberlândia, na verdade, ficou esquecida durante um certo tempo, mas a cidade tem hoje por volta de quase 700 mil habitantes e tem taxas de crescimento assustadoras em relação às suas chamadas cidades irmãs. Então, se compararmos Uberlândia com Ribeirão Preto, São José dos Campos, São José do Rio Preto, Florianópolis e assim por diante, cidades que têm mais ou menos essa mesma faixa de população e de renda, Uberlândia se destaca assustadoramente. Além do que, o projeto, para ser um desenvolvimento estruturado, tem que ter alguns requisitos que estão todos presentes nesse projeto. A proximidade com a borda urbana, embora seja numa área que é uma granja, ela tem uma borda que conversa com a cidade. Está num eixo estruturado entre o distrito industrial e o aeroporto, um aeroporto que nos coloca em 1 hora de voo com as principais capitais brasileiras. Então Uberlândia hoje é o 4º maior PIB do estado e o 7º do país, per capita. Então é uma cidade que está pujante, né? Pujante e crescendo. Todos os gráficos que nós temos dos estudos do mercado nos apontam uma tendência de continuidade, de sustentabilidade. A sustentabilidade de um projeto como esse, que é um projeto de longo prazo, um projeto de 15 anos, né? Não é um projeto que você vai fazer hoje e terminar em 5 anos. Ele tem que ter uma continuidade. E essa continuidade está atrelada a uma sustentabilidade econômica que o projeto tem que ter. E essa sustentabilidade econômica nasce nessa pujança das cadeias produtivas, renda, empregabilidade, que pessoas que moram nessa cidade buscarão sempre morar, trabalhar, viver e permanecer na cidade. Então, o Uberlândia tem, aí saiu na mídia recentemente, esses destaques todos como uma cidade entre as 10 melhores cidades do país para se fazer negócio, né? Então, os ingredientes do projeto estão todos aí, os estudos do mercado são totalmente favoráveis e o que fica dentro desse projeto é a proposta de trazer parceiros que incorporem no projeto
e realizem junto com o Grupo Algar esse desenvolvimento imobiliário. Existe ainda espaço, então, para novos parceiros deste Tem empreendimento? espaço para novos Isso é parceiros, importante sem também. dúvida alguma. Muito bem, recuperando um pouco então ainda a questão da história da Granja Marileuza. Muito bem, então, se um dia você tinha lá uma fazenda e o sonho de se fazer algo com aquele terreno que fosse alguma coisa bem feita, que nem você falou, alguma coisa que homenageasse a cidade que acolheu seu avô e que deixasse algum tipo de legado. Então, como é que surgiu essa ideia do planejamento? Como que vocês chegaram a essa parceria? Qual foi o histórico desse desenvolvimento? Há quanto tempo começou já esse projeto? Como eu comentei, né? Então esse projeto começou há uns 3 anos atrás, onde a gente então tinha já a intenção de desenvolver ali um bairro. Aliás, eu já moro ali tem 7 anos, né? E aí já ia ser um bairro. Então a ideia do projeto ela já é mais antiga, mas ele se tornou realidade há uns 3 anos quando a gente foi buscar então os parceiros, a Urban e a Defournier, para desenhar o master plan. Porque eu acho que é importante você ter um master plan onde você projeta tudo aquilo que você pretende para aquele bairro. Então foi feita entrevista ali com os acionistas para entender qual é a expectativa dos acionistas com aquele bairro, né? Então, e disso nasceu esse master plan. Esse master plan voltou várias vezes, foi validado, né, com a família também para ver se aquilo estava em linha atendia às expectativas, né, da família para aquele bairro. Porque eu acho que é importante o seguinte, aliás, o maior problema hoje das cidades é exatamente o crescimento desenfreado, o crescimento não planejado. Então, a vantagem do Granja Marileuza é exatamente a gente poder prever, né, e avaliar este crescimento dentro de Uberlândia. E como o Tomás comentou, né, o bairro, quando a gente desenhou o master plan, a gente viu que ele estava numa localização bastante estratégica, muito próxima do aeroporto, muito próxima do centro da cidade e próxima também à área industrial da cidade, onde estão as principais indústrias, né? Então, para a pessoa morar no Granja Marileuza e trabalhar ali, é muito próximo. Ela pode morar e trabalhar no próprio Granja Marileuza, porque é um bairro que vai ter residência, comércio, enfim, tudo no bairro, mas também, se a pessoa trabalhar no centro industrial de Uberlândia, ela vai estar muito próximo. E é interessante que o bairro ele é uma nova centralidade de Uberlândia. Uberlândia cresceu para um outro eixo, então o bairro Granja Marileuza, ele traz uma nova centralidade e uma nova oportunidade de moradia diferente para os moradores de Uberlândia, né? Muito bem. Nós temos um consumidor, nós todos estamos acostumados muito com o conceito dos grandes condomínios fechados, o brasileiro de maneira geral, né? Então, primeiro surgiram os condomínios fechados, sejam eles verticais ou horizontais, e depois surgiram grandes condomínios fechados, inclusive alguns condomínios fechados que se auto-intitulam um novo bairro dentro da cidade. Mas aí eu acho que vocês vão contar pra gente exatamente qual é a diferença entre um bairro estruturado e um condomínio fechado. Bom, primeiro que um bairro estruturado é um bairro aberto. Ele conversa com a cidade e ele é um eixo de expansão da cidade. Como a Eliane disse, o vetor norte de Uberlândia não estava sendo explorado na sua totalidade de potencialidades que estavam lá se estabelecidas. Existia o distrito industrial, existia o aeroporto, existia um polo hospitalar, a Universidade Federal está lá, quer dizer, tem uma série de ingredientes que essa leitura nos possibilitava fazer uma nova inserção de uma nova centralidade que puxasse um novo desenvolvimento para o vetor norte. Agora, a diferença de um condomínio fechado é que o condomínio fechado não conversa com a cidade. Um condomínio aberto, um bairro estruturado, ele conversa com a cidade e permite à cidade avançar adentro de uma área que está projetada para receber equilibradamente trabalho, residência, comércio, educação, saúde, lazer, escolas. Então ele é desenhado para ser um bairro com todos os ingredientes de um bairro, proporcionando essa qualidade de vida de uma redução de mobilidade, onde você a pé pode ter acesso a uma série de coisas, de bicicleta, o automóvel tem um papel reduzido nessa estrutura, e você compor com a cidade um novo lugar, uma nova centralidade para poder morar e viver. Então, esta é a configuração que o Granja traz.
complementando um pouco aqui o que o Tomás disse, né? Então, tinha muita essa preocupação, foi muito discutido isso quando a gente falou sobre o conceito do bairro. Vocês viram aqui no filme que a gente passou também, e é criar um bairro com cara de bairro. E um bairro com cara de bairro é exatamente resgatar aquilo lá do interior, né? Onde você sai na rua, encontra com seu vizinho e conversa com seu vizinho na rua. Então, é devolver para as pessoas a rua, né? A rua não ser um espaço, porque os condomínios fechados, geralmente as pessoas vão para os condomínios para se proteger da rua. O que a gente quer é exatamente o oposto. A gente quer convidar as pessoas para estarem na rua, para conviver, para se encontrar nas praças. Então, a gente vai ter praças com Wi-Fi gratuito, a gente vai ter a gente vai ter ciclovias, né? Para que as pessoas andem, né, de bicicleta, se locomovam de bicicleta para os lugares. Então, a ideia é exatamente levar as pessoas para a rua. A gente, então, promover eventos culturais para que as pessoas vão e se encontrem na rua. Sabe aquela coisa de encontrar na praça? A gente quer resgatar isso que a gente quer resgatar nesse bairro, esse conceito. Em resposta aos muros altos dos condomínios fechados, vocês também, inclusive, criaram todo um sistema de segurança, né? Isso, aí tem essa preocupação. Interagir, tem essa preocupação de garantir. Tem essa preocupação interessante. A diferença que, o que motivou, na verdade, a ida para os condomínios fechados, sejam eles verticais ou horizontais, é essa questão de segurança. Acontece que a segurança se dá, pode se dar num bairro estruturado desde que você tenha as pessoas caminhando na rua, você tem um sistema interno de câmeras que ficam fazendo monitoramento. Então, todos esses ingredientes onde a segurança está garantida, a questão de você ter acesso a pé, onde você tem projetado antecipadamente onde a ciclovia é, e não que depois você tem que adaptar uma ciclovia porque ela não foi pensada anteriormente. Tudo que tem nesse Master Plan é para, num projeto de longo prazo, de 15 anos, 20 anos, vocês pensar antecipadamente o que é que precisa ter um bairro para ele ser um lugar, um destino de morar e viver. Então, a questão da segurança está atendida, a acessibilidade está atendida, a diversidade de produtos imobiliários está atendida, e é essa a proposta. Culturalmente, a gente também vive uma outra questão, onde nós todos acostumamos que o poder público, cabe ao poder público planejar a cidade, planejar bairros, criar uma legislação que diga o que pode ser usado, uma lei de ocupação desse solo. E é curioso ver uma empresa privada, né, empresas privadas associadas para praticamente presentear uma cidade com esse planejamento que culturalmente a gente esteve acostumado ao poder público. Isso é uma quebra de paradigma no Brasil? Sem dúvida é, e eu acho que é impossível fazer um empreendimento dessa natureza sem um alinhamento com o poder público. O poder público é parceiro, entende a questão que foi proposta pelo grupo, entendeu a proposta que foi feita pelo nosso projeto de Master Plan e acolheu isso de uma maneira fantástica, né? É óbvio que a importância do projeto para a cidade faz todo sentido do ponto de vista urbanístico, de abrir um novo vetor de desenvolvimento de Uberlândia. Então, perante a prefeitura e perante os dirigentes da cidade, faz todo sentido que aquele novo vetor seja desenvolvido. Então, agora, quando existe uma proposta de um grupo como o Grupo Algar de fazer esse desenvolvimento organizadamente e deixar esse legado para a cidade, fantástico. Inclusive, a parceria do poder público é fundamental, né? Inclusive, a gente, nessa questão da segurança, a gente convidou o pessoal da polícia para conhecer o empreendimento e, obviamente, junto com eles, inclusive, conhecem muito mais do que a gente, construir, então, esse projeto de segurança. E eles ficaram muito felizes, eles acharam interessante a iniciativa, mas ficaram muito felizes porque facilita, né? Assim, se tudo fosse, se as pessoas chamassem a gente neste momento, porque você chama, geralmente, a polícia, o poder público, depois que já se instalou uma crise, depois que você tem algum problema, nesse caso, a gente está fazendo o oposto. A gente está chamando eles antes, para que eles, junto conosco, eles nos auxiliem a construir um bairro que seja seguro. Então, foi muito interessante essa conversa com eles, que eles se sentiram contemplados, quer dizer, num momento oportuno, onde eles podem contribuir para o projeto. E isso, para o bairro, tem um valor enorme, né? Porque a gente já tem, assim, uma simpatia. O poder público tem que ser parceiro o tempo todo. Não, então, ele tem que trabalhar se junto. apropria do projeto. Não, o projeto não é que nós chegamos lá com o projeto. O projeto foi concebido de comum acordo com eles, onde eles são atores relevantes no processo também. E essa costura
traz o que eu considero um projeto diferenciado no país. Eu acho que nós temos poucos projetos no país hoje com essa grade de fatores, né? O Granja Marileuza se destaca. Recentemente, agora num seminário da ADIT, lá no Nordeste, o projeto foi apresentado e foi super bem avaliado por todos os empreendedores, os incorporadores. Recebemos lá e-mails e telefonemas nos parabenizando. O projeto tem realmente esse poder de dizer está se fazendo alguma coisa diferenciada no país hoje, sem dúvida. No próprio lançamento, eu tive a oportunidade, inclusive, de participar e muita gente realmente estava colocando o Granja Marileuza como benchmark para esse tipo de empreendimento. O projeto Granja Marileuza, que me consta aqui, foi desenvolvido, digamos assim, em 3 grandes etapas, né? A primeira etapa foi um estudo desenvolvido em conjunto pela Urban Systems, com o conjunto Urban Systems e Algar, para a questão de sustentabilidade econômica financeira, viabilidade, etc. e tal. Um segundo momento foi o desenvolvimento de master plan, onde já entraram novos parceiros, como é o caso da Defournier. E um terceiro momento, como é o momento que está se vivendo agora, que é o momento do lançamento e o momento da, digamos assim, da implantação, de começar a fechar as parcerias de quem vai construir o que lá. E eu sei que também tem a informação aqui que já tem parcerias fechadas. Queria, para quem está nos assistindo, que a gente pudesse, que vocês falassem, então, nesse momento, desse primeiro momento. Quer dizer, o primeiro momento quando vocês se uniram, né, e foram estudar a viabilidade, como é que a Urban Systems também e o próprio Grupo Algar fizeram esse trabalho, analisaram a viabilidade desse projeto. Bom, a Urban Systems primeiro o Urban Systems foi convidado pelo grupo e tivemos um tempo de nos conhecermos, né, com os acionistas, porque esse é um projeto dos acionistas do Grupo Algar. Então, o grupo familiar teve que ser partícipe e com uma relevância enorme na construção do que eles queriam e não somente o que a gente, como estudiosos do mercado, estávamos propondo. Então, existia ali já de partida um desenvolvimento que foi pensado a 4 mãos, né? Então, a Urban traz um conhecimento nosso de mercado para fazer estudos de mercado, dinâmica, análise de risco e tal, e o grupo entender que existia uma proposta de longo prazo para um desenvolvimento de uma área da propriedade dos acionistas e que teria um tempo para ser desenvolvido e daí a necessidade de um master plan. Estou lembrando da primeira apresentação que você fez no nosso conselho de família, que estavam assim, 4 gerações, até as crianças, todo mundo palpitou no projeto, né, Tomás? Exatamente. Eles são autores do projeto, eles são coproprietários do projeto e coproprietários intelectuais, não proprietários patrimonialistas, proprietários intelectuais desse desenvolvimento. Então, os ingredientes, como eu disse, estavam todos colocados em todos os postos. Uma coisa relevante nesse projeto é que o grupo ele é proprietário e desenvolvedor. A infraestrutura toda do arcoamento, com cabos enterrados, com cabo óptico, com Wi-Fi, segurança, está sendo provido pelo grupo como desenvolvedor. E agora a gente está chamando parceiros. Os primeiros parceiros que chegaram, o primeiro parceiro que chegou imediatamente quando a gente apresentou o projeto para os nossos clientes e pessoas para quem a Urban trabalha, o Alphaville, por exemplo, foi o primeiro projeto a ser fechado. Então, o Alphaville hoje já é um dos parceiros. O Alphaville já é um parceiro, está desenvolvendo já o projeto de loteamento. Primeiro de Uberlândia, o primeiro são 3 de Uberlândia, o que é interessante, porque a Alphaville é uma marca, digamos, de peso dentro do mercado imobiliário nacional, uma grande especialista em loteamentos, e o fato de ela ser uma das primeiras a aderirem denota, digamos, uma diferenciação e dá uma credibilidade. Exatamente. E ela traz para o projeto também o ingrediente de que a parte de quem quer morar numa casa e quer comprar um lote para construir sua casa, está resolvida essa primeira parte. Depois tem um outro parceiro que fechou conosco, que é a Realiza, que faz a parte das casas prontas, para um outro grupo de público-alvo. E assim nós fomos cumprindo. Hoje existem propostas para os escritórios, para os hotéis, para os condomínios verticais. Aliás, isso que eu te perguntar, Tomás e Eliane, quais são as oportunidades, por exemplo, quem estiver nos assistindo, você citaram aí a Alphaville, que seria lotes, a Realiza, que faz casas. Quais são as outras oportunidades? Que tipo de negócio que pode contatar vocês
para se instalar, digamos, no Granja Marileuza? Quais são as oportunidades de negócio que existem aqui? Hoje existem oportunidades na área de hotelaria, na área de escritórios, call centers, áreas de tecnologia, empresas que se estabelecem com escritórios corporativos, áreas para residência de diversos padrões, de alto padrão, médio padrão. Cabem projetos de todo, e varejo, isso que é comércio, outlet, serviços, indústria, logística. O projeto, a área é muito grande e tem no seu faseamento possibilidade de adentrar parceiros das mais diversas atividades. Escola, hospital, centros de evento. Todos esses projetos fazem parte do que a gente chama de uma matriz de possibilidades que foi levantada quando nós fizemos os estudos de mercado. Quer dizer, é quase uma cidade, mas ela é uma extensão da cidade. É claro que quando se fala num projeto desse, nós estamos falando num projeto de um horizonte de 15 anos. E aqui eu queria ressaltar uma fala do grupo dos acionistas, que é a postura da não pressa. Eu acho que a Eliane, gostaria até que a Eliane colocasse isso, porque isto é um diferencial que o projeto tem. Que vai contra ao que se vê hoje na maioria dos projetos, onde normalmente, sério, todos os participantes, investidores, principalmente os investidores, têm uma pressa muito grande do tal do ROI, do retorno sobre o investimento, né? Talvez porque a ideia seja o legado, né? Não, exatamente. A ideia o ROI existe. A preocupação com a rentabilidade com certeza, existe. A pressa dele, né? Mas o tempo adequado para realizar o que quiser. Eu acho que é importante esclarecer, inclusive, que, por exemplo, esse projeto, ele não é um projeto do Grupo Algar. Então, ele não é mais um novo negócio do Grupo Algar. O Grupo Algar tem vários empreendimentos, mas o Granja Marileuza, ele é um projeto dos acionistas da Algar. É diferente. Então, os próprios acionistas estão investindo neste projeto. Então, daí é diferente. Por exemplo, quando você tem um negócio, né, você tem o bônus executivo no final do ano, ele tem que dar resultado, enfim. Então, você tem uma pressão pelo resultado maior quando você está falando de um negócio. Neste caso, obviamente, ele tem que dar um retorno para o acionista, como qualquer outro negócio, porém, o timing dele vai ser o timing adequado para a execução do master plan, como ele foi concebido. Então, a gente não tem necessidade de vender um lote a qualquer preço, a gente não tem necessidade de realizar um negócio de qualquer forma, sem considerar e respeitar tudo que a gente programou para esse bairro. Existe então, inclusive, o conceito, como foi colocado, inclusive toda a preocupação com a questão da sustentabilidade, né, com a questão da infraestrutura que está sendo projetada para esse bairro, o próprio Alphaville e os outros que virão, assim, toda aquela infraestrutura enterrado, né, Tomás? Como é que você fala? A gente vai... Todo o cabeamento é enterrado. Cabeamento todo enterrado, para ter uma... Segurança, Isso custa mais caro, mas ele traz um diferencial. Vocês, um segundinho, a Sandra me lembrou aqui que a gente tem 6 imagens selecionadas, inclusive das obras. Então eu vou pedir para o pessoal da ilha, eu não sei exatamente a ordem que elas virão agora, mas está aqui no ar uma primeira imagem. Eu queria que vocês contassem, conta Eliane, o que mostra essa imagem rapidamente, porque ela vai sair do ar daqui a pouquinho. Ali a gente pode ver as ciclovias, né, como eu comentei. Então, ela vai ter ciclovia no bairro inteiro. Então, a pessoa pode andar de bicicleta para o trabalho, para a escola, para casa. Né? Então, a gente vê já e as pessoas já integradas na rua. Tem ali a questão verde, exatamente. Praças. As praças. Isso aí, especificamente, a Praça das Ruas Águas, largas. que em frente, Ruas Largas. Essa é uma região de um slow traffic, onde você tem um diferente tipo de piso para os automóveis andarem mais devagar. E aí você tem ao lado da ciclovia, quer dizer, é convivência entre uma espécie de um centrinho comercial, aí, é o Largo da Matriz aí. É o Largo da Matriz versão moderna. Provavelmente tem a altura dos prédios, né? Deve ter também tem, tudo já programado, planejado. Tá. Planejado que você não tem um adensamento exacerbado, não é necessário explorar todo o potencial construtivo, porque num empreendimento imobiliário normal... Tem mais imagens? A preocupação que sempre existe é que você maximize o uso do terreno, porque o valor do terreno, às vezes, impede que a viabilidade do projeto imobiliário se realize. Quando você tem um projeto como esse, a proposta é de desenvolver um bairro e o valor do terreno se ajusta para o projeto que a gente vai trazer para favorecer o bairro como um todo. Então, a visão do todo é prioritária sobre a visão da parte. Exatamente. Então, a flexibilidade que o grupo dá à estruturação do projeto
com a sua participação no terreno e na infraestrutura, é que ele viabilize a chegada de uma escola, de uma casa, de um prédio de apartamentos, porque a variável terreno se ajusta para atender a necessidade que o bairro tem de ter aquela escola lá, de ter aquele hospital lá, de ter aquele escritório, aquele hotel e assim por diante. Então, esta é uma variável que está ligada à não pressa do projeto, que é um diferencial assustador para garantir a qualidade, como é que se diz, o respeito àquilo que foi planejado e programado. Não é um master plan engessado, ele se ajusta, ele tem flexibilidade, porém, existem premissas em que todos os parceiros se ajustam às premissas que o grupo está estabelecendo para aquele projeto. Muito bem. Pedir para o pessoal da área colocar então a próxima imagem para a gente comentar aqui. Olha aí, temos uma nova imagem. Essa seria o mesmo local visto no outro, outra perspectiva. Uma outra perspectiva. Então aqui você vê que normalmente esses prédios são prédios normalmente comerciais ou existe misto, um misto, misto né? aí, um mix? misto. Tem comerciais, tem escritórios, tem residenciais baixos, tem prédios de escritório lá em cima. Na imagem você vê duas torres mais altas, são a torre de escritórios e a torre de hotel. Embaixo dessa torre existem comércio, varejo. Embaixo de alguns prédios, esse é um boulevard, que embaixo dos prédios você terá varejo. Então, esta configuração traz esse uso híbrido do projeto. Você não tem separação entre um prédio de escritório e um prédio residencial. Eles estão misturados numa mesma área geográfica, onde há a possibilidade dessa convivência, favorece a coisa que todos nós buscamos, que é trabalhar perto de onde eu moro, morar perto de onde eu trabalho, o escritório, o meu filho, o supermercado, escola, toda a configuração de um bairro. Muito bem. Vamos dar uma terceira imagem para a gente comentar, por favor. Já é uma perspectiva do alto. Né? Aí você consegue já... Aí uma perspectiva maior, onde a gente entende a chegada no bairro, que são aquelas duas torres marcadas por aquele quadrado vermelho, onde se tem um projeto multiuso de entrada no bairro. Desculpe, essa aí é uma perspectiva artística implantada provavelmente sobre uma foto. Aquela rotatória que dá acesso ao bairro, aquela rotatória já existe aqui no lugar? Não existe. Está sendo construída agora. O acesso, o Uberlândia está ali do lado direito superior, é isso? Não, direito inferior. Direito inferior, ela está para cá. A cidade está para cá, para baixo. Tá. E aí você vai ter aquele eixo rodoviário que já faz essa interligação com o bairro. Isso. Então ali... você... ali à esquerda é interessante mostrar também que tem uma área de reserva. Isso. Então tem uma área de reserva também. A ideia é a gente fazer um mini Ibirapuera. A gente não é São tem Paulo, 100 mas mil a gente... metros quadrados de área verde, que é uma reserva natural que vai ser integrada ao projeto como um parque. Exatamente. Então a gente vai manter esse parque. Vai manter essa reserva, manter esse parque também, vai doando o parque para o projeto, porque ele não está dentro das premissas legais. Né? É um extra. Não há necessidade, não há exigência legal de se fazer um parque como esse. Sim, mas é uma iniciativa do grupo para se manter essa reserva num parque. E com isso colaborar na questão da sustentabilidade. Nós temos acho que uma quarta imagem, então vamos acompanhar. Aí já está uma mais ampliada ainda. Esse seria o master plan, né? Aqui você tem a visão o master plan da fase do bairro. Isso. O bairro está aqui à direita, né? Para quem porque aquela parte para quem está assistindo, vendo essa imagem aqui, aquela parte redonda ali. Ali é onde é hoje a sede da Algar Road. Isso já existe, né? Isso já existe. O Alphaville vai nascer ali atrás. Tá, o Alphaville então seria aquele conjunto ali atrás. De terrenos que a gente vê logo atrás dessa parte redonda do Grupo Algar. E o bairro Granja Marileuza mesmo está nessa parte. Não, mas o bairro Marileuza será o todo. todo. Aqui é a primeira fase que foi aprovada do Granja Marileuza, aquela fase que a gente viu na perspectiva inicial, né? Já um close, primeira fase. Aqui é um master plan maior. Então a gente vê lá o Alphaville atrás, lá do Algar, e no entorno do Algar, a ideia ali são empresas. Então a gente trazer e convidar empresas que queiram se instalar ali. Então a pessoa mora no Alphaville, trabalha ali e o filho estuda ali no Granja Marileuza, vai de bicicleta e vai correr no parque. Então, a ideia é que isso se expanda também e existam outras fases, é isso? Existem outras fases, mas essa fase aí já é suficiente para você ter aí 5, 6, 7 anos de projeto. Não é? O projeto tem esse timing
de ir absorvendo os produtos imobiliários na medida em que o mercado se coloca favorável a isso, né? Então não dá para lançar o projeto como um todo, mas dá para lançar fases que são compatíveis com a existência de uma demanda, com a existência de uma viabilidade econômico-financeira para cada tipo de produto que está lá. A velocidade vai ser a velocidade do mercado. É isso. A gente não vai... Já tem gente perguntando então, aqui do Granja vamos lá. Marileuza no site. Adriano Santos, Sandresse, o site www.granjamarileuza.com.br. Exatamente, exatamente. Convida aí, né, os participantes aí do nosso programa a entrarem no site, que o site tem todas essas fotos que a gente viu aqui agora, tem um vídeo, conceito, explica um pouco mais também sobre esse planejamento do bairro. Ele já está lá. Agora nós falamos aqui um pouquinho, vocês estavam citando aquele no momento do programa, essa participação em conjunto com o poder público e a boa recepção do poder público para esse projeto. E agora eu pergunto para vocês, agora que o projeto foi lançado oficialmente em Uberlândia, em São Paulo, qual foi a reação das pessoas, dos moradores de Uberlândia? Como é que eles receberam a ideia? Conta um pouquinho pra gente. Vou falar que eu tô lá, né, Tomás? Você como morador na verdade, é muito interessante, porque as pessoas não estão entendendo, porque geralmente você não lança um bairro, você lança um condomínio. Então, e neste momento que a gente lançou o bairro, o que é lançar um bairro? Então, é muito mais pessoa jurídica, porque esse lançamento inicial, ele é mais para investidores. Convite aos investidores. Vão desenvolver o bairro. Só que as pessoas físicas, eu já tenho uma lista aqui, no meu iPad aqui, de pessoas que já viram do projeto Realiza. A pessoa liga e fala assim, eu queria comprar uma casa. Quando vai lançar as casas do Realiza, porque eu quero morar aqui. Então, assim, mas anota meu nome, assim, não é Algar, não vai ser Algar que vai vender, a Realiza que vai vender as casas. Mas, assim, obviamente, eu vou anotar e vou passar para a Realiza. Então, existe uma expectativa positiva. Você vai anotando o nome de todo mundo e depois é para vender o projeto para o incorporador, é só você dar no dia do lançamento lá, eu já tenho foto das casas do Realiza aqui, então o pessoal do Realiza já estava lá, falou, não, mas eu mostrei a casa, todo mundo quer morar aqui já. Então, assim, existe uma expectativa muito positiva das pessoas querendo, quando é que eu posso comprar? Onde que eu compro? Aí entra no site, hoje no site você não compra, porque no site, ele é um site B2B, ele é um site para investidores. Mas muito em breve a gente vai estar lançando. A ideia é que agora em novembro a gente já lance, então, o primeiro condomínio da Realiza. Eu vou passar o meu nome para ele antes. Exatamente. Eu acho que esse condomínio, esse primeiro condomínio vai acabar em 2 horas. Se você deseja morar no Granja Marileuza, faça o seguinte, ligue para o seu incorporador, para a sua construtora preferida e peça para eles entrarem em contato. Para entrar, com e o Alphaville deve ser no início, está programado para ser no início do ano que vem, né? Então, assim, para pessoa física, neste momento, é isso. Mas a expectativa é muito positiva das pessoas que ficaram sabendo do bairro e que têm procurado. E aí, como é que eu faço para morar neste bairro, né? Essa é a ideia. E também, eu acho que houve uma recepção, que para mim, que trabalho praticamente no Brasil todo, e este entendimento com o poder público às vezes é muito difícil, porque o poder público é pouco receptivo aos empresários e aos desenvolvedores imobiliários, sempre porque os empresários e os desenvolvedores, às vezes, na maioria das vezes, tentam mudar a lei para adequar o interesse do seu empreendimento. E aqui não, aqui a gente foi alinhado com o poder público a estruturar de tal maneira que nós possibilitássemos a cidade ter um novo vetor de desenvolvimento, que é o Eixo Norte, de uma forma organizada. Porque o Eixo Sul se desenvolveu, na minha leitura, de forma pontual. Você tem condomínios fechados, você tem condomínios de lotes, você tem casas, Minha Casa Minha Vida, você tem um shopping. Isso foram terrenos, foram glebas que foram vendidas, e estes desenvolvedores fizeram projetos isolados que, se somar tudo, não dá um bairro, dá uma série de projetos juntos no Eixo Sul. Como o polo de trabalho está no Eixo Norte, que é o Distrito Industrial, você tem que cruzar a cidade inteira. Você mora lá, mas tem que cruzar a cidade inteira. Uma cidade de 700 mil habitantes precisa se descentralizar, precisa ter uma outra centralidade. E quando essa centralidade é equilibrada, é planejada, é pensada, é muito mais fácil. Né? Então, quando se olha o projeto do Granja Marileuza, você acaba entendendo que o vetor norte passa a ser uma nova opção de moradia e de viver em Uberlândia, e não mais o sul. Né? O sul passa a ser uma coisa que já passou, e agora o que é o novo é exatamente uma proposta
estruturada, de forma balanceada, moradia, trabalho, lazer, comércio, saúde, educação. Então você balanceou o bairro. O bairro nasce com uma estrutura balanceada de atividades. Inclusive, desculpa, só que a Algar hoje é uma grande empregadora em Uberlândia, né? E a ideia, então, é a gente levar todas as empresas do Grupo Algar para o Granja Marileuza. Então, as pessoas que moram no grupo, né, que trabalham na Algar, elas vão querer morar também no Granja Marileuza. Ao menos delas quererem. Já existe um planejamento que as empresas irão para lá, né? Então, já tem um vetor também que vai levar as pessoas a interessarem em morar próximo às empresas. Né? Agora, Tomás, você, como sendo presidente da Urban System, que é a empresa que promove esse programa, eu já te entrevistei, tive a oportunidade e prazer de te entrevistar em outras ocasiões, e você sempre defendeu conceitos que são muito inéditos e muito diferenciados, que são conceitos propostos e criados, desenvolvidos pela Urban System, conceitos como cidade mental, lógica urbana. Você acredita que nesse tipo de projeto, como Granja Marileuza, esses conceitos que você sempre colocou, eles conseguiram ser plenamente vivenciados, colocados? Então, por isso que eu disse que eu fui homenageado, né? Fui um privilegiado de poder trabalhar junto com o Grupo Algar e o grupo ter esse entendimento de que os diferenciais que a Urban preconiza e aquilo que nós investigamos nos estudos de mercado fossem incorporados a esse projeto. Realmente, todos os conceitos diferenciados que a Urban promove, de centralidade, de cidade mental, de lógica de mobilidade, foram incorporados nesse projeto. Esse entendimento para poder desenvolver esse vetor norte foram incorporados e foram entendidos pelo grupo, o que para mim, é aí que eu me considero um privilegiado, porque nem sempre o interlocutor tem esta percepção de que o projeto tem que ser desenvolvido dessa forma. Às vezes ele acha que não, ele acha que não é, que isso tudo é meio bobagem. Mas em projetos de longo prazo como esse, a Urban tem tido um papel estruturador muito importante. Se fazem uso ou não, é um problema do desenvolvedor. E nesse caso, o que se desenvolveu entre a Urban e o grupo foi realmente uma parceria de desenvolvimento. E aí eu quero recuperar aquela colocação que eu tinha feito para você, que eu falei, teve a primeira fase, que foi a fase de estudo, né? Bom, isso aqui dá certo, o que cabe dentro dessa área, né? Que vocês desenvolveram durante um determinado tempo. Depois foi decidido o que cabe, o que é possível dentro dessa área, nós fomos para uma segunda etapa, que foi o desenvolvimento do Master Plan, que a gente viu algumas imagens aí. E agora, quer dizer, a Urban System ela não para aí, ela continua dentro desse processo, junto com a Algar, fazendo, digamos, a realização, a materialização desse espaço? Sim, faz, mas a Urban, nesse momento, há 3 anos atrás, a Urban Systems criou uma empresa, a Urban Solutions, que é uma empresa que foi criada exatamente para poder, no momento em que o proprietário se sente seguro de levar adiante esse projeto, a Urban Solutions acompanha o proprietário na implementação e na viabilização do projeto como um todo. Então, hoje a Urban Solutions é responsável, junto com o Grupo Algar, de chamar os empresários parceiros, fazer a estrutura de comercialização desses lotes, fazer a estrutura de convidar os parceiros empreendedores, sejam eles de hospital, de logística. Para cada tipo de atividade, a Urban Solutions é uma provedora de informação e de apoio ao grupo para fazer a viabilização do projeto. Na verdade, a Urban materializou esse sonho, né? E hoje ela tem, então ela vendeu essa ideia, uma vez que ela materializou esse sonho, ela apresentando o Master Plan e esse Master Plan aprovado, agora ela tem o trabalho, exatamente, ela continua nesse trabalho na implementação daquele Master Plan, para garantir que aquilo que foi projetado seja de fato o que vai ser realizado. E eu acho que a diferença é o seguinte, a gente está falando, é um bairro que nasce com propósito. A diferença está na essência, né, de como ele foi criado e por que ele foi criado. Então, muitas vezes você tem um empreendimento que ele é criado para gerar caixa. As pessoas precisam de dinheiro, enfim, os acionistas, alguém
Então, não é exatamente. Então, aqui a gente não está vendendo um lote, a gente está, de fato, trazendo um conceito de bairro diferenciado que vai melhorar, né, a cidade de Uberlândia, é um bairro diferente. Essa é a ideia. Acho que meu avô dizia assim, eu quero ver o Brasil lá no alto, eu quero ver o Brasil assim. Então, ele sempre tinha esse sonho, né, de ser diferente, de trazer as coisas para melhorar a vida das pessoas, para melhorar a comunidade, né, a visão do grupo é gente servindo gente. Ele falava assim, nós trabalhamos para servir a comunidade. Então, isso vem muito a ver com o DNA do Grupo Algar. Tá e materializando. Incorporado no espírito do grupo, né? Exatamente. Então, Eliane, eu queria te perguntar o seguinte, sobre benchmarking. Obviamente, eu vou dividir essa pergunta em duas etapas. A primeira é, qual foi o benchmarking que você fez no Brasil ou lá fora? O que você viu? Quer dizer, houve o benchmarking? Na verdade, houve, né? Eu particularmente não fui, mas o Tomás foi, com o Luiz Alexandre, com meu tio. Onde vocês visitaram? Tiveram visitas no exterior, tiveram visitas na Europa, tiveram visitas nos Estados Unidos, tiveram visitas aqui no Brasil, inclusive, em projetos que similares a isso aí, o projeto Pedra Branca, o projeto do Jurerê, projetos que contêm uma parcela do que a gente está propondo aqui, não foram totalmente desenvolvidos como esse, por isso que eu digo que hoje o Granja Marileuza representa um novo paradigma de desenvolvimento de um bairro estruturado, e essa somatória dessas leituras do que tanto o Luiz Alexandre como a gente viu, que estão dentro do projeto. E o próprio Defournier, o próprio escritório da Defournier também trouxe uma série de contribuições da China, da Índia, de projetos que estão sendo desenvolvidos lá. Quer dizer, a pergunta quase que fica meio redundante, mas já que a Granja Marileuza, com tudo que vocês estão apresentando, realmente vai se tornar um novo paradigma. Então, a gente pode afirmar, não é mais quase uma pergunta, mas a gente pode afirmar que a Granja Marileuza agora passa a ser benchmark para esse tipo de projeto no Brasil. Eu sou suspeito para falar, porque eu participo de projetos, a Urban Systems faz trabalhos para diversos desenvolvedores imobiliários, mas o que a Granja Marileuza contempla hoje é, de todos os trabalhos que a Urban tem feito e de toda a percepção de mercado daquilo que hoje a gente acredita ser o que há de melhor em termos de desenvolvimento imobiliário e desenvolvimento urbano no mundo, estão contemplados no Granja Marileuza. Os projetos existentes no Brasil, uma grande parte deles foram também, a Urban teve uma participação neles todos, eles têm essa proposta, alguns deles buscam esse mesmo resultado que a gente está tendo aqui, e outros não conseguem atingir porque os objetivos dos desenvolvedores não são esses objetivos que o Grupo Algar tem, principalmente na relação de concepção e de tempo. Essa variável é uma variável extremamente importante, onde você pode fazer o desenvolvimento urbano e imobiliário no seu tempo, de forma equilibrada, e não está pressionado por um fundo ou por um capital que exige que você lance alguma coisa que você não está preparado para lançar. Então, a pedra de toque do projeto Granja Marileuza é que ele nasce com uma proposta no seu conceito diferenciado. Muito bem. O Urbanville de hoje está se aproximando do final. A gente está conversando hoje com Eliane Garcia Melgaço, do Grupo Algar, Tomás Assunção, presidente da Urban Systems. A Sandra Lanza está aguardando suas últimas participações, tanto aqui no chat como no na nossa enquete no site Urban Systems. Dá tempo de você voltar lá, que já vou chamar a Sandra para comentar. E eu quero lançar aqui uma última pergunta para vocês antes da enquete, que acho que é uma pergunta, vocês citaram essa palavra aí ao longo do programa várias vezes, e eu pergunto, principalmente para a Eliane, que tipo de legado você acredita que um projeto como esse, um bairro estruturado como a Granja Marileuza traz para os próximos anos, para as próximas décadas? Eu acho que a proposta de que a gente pode fazer diferente. Né? Quando a gente quer e quando a gente acredita, a gente consegue fazer diferente e mudar, o essa proposta de bairro numa cidade. Então, a proposta do bairro é exatamente esse, por isso o objetivo de estruturar esse plano para que ele aconteça.
Então, acho que o maior legado é esse, assim, quando a gente acredita e a gente planeja, as coisas acontecem. A diferença de você fazer um puxadinho na sua casa e você fazer um planejamento e contratar um arquiteto que vai planejar o que você quer, é completamente diferente. Esse é o que a gente está fazendo no bairro. A gente contratou as empresas que desenharam e colocaram no projeto o que é o legado que a gente quer deixar para a Uberlândia. Então, com certeza, isso vai ter um diferencial para as próximas gerações, né, para as pessoas que vão morar e conviver nesse bairro, inclusive da nossa família. O meu filho é um que já tem 15 anos, 16 anos, e ele quer investir no bairro, né, mãe? Eu vou montar alguma coisa nesse bairro, porque ele já enxerga o futuro e o diferencial que o bairro tem. Eliane, vamos fazer um exercício ao futuro aqui. Daqui a 10, 15 anos, vamos supor, no Granja Marileuza, um bairro realmente consolidado, um sucesso. Você vê a possibilidade de vocês, acionistas, ou o próprio grupo, enfim, partir para replicar esse modelo em outras cidades, ou só um projeto ainda muito distante? Essa é uma pergunta interessante mesmo que surge, se o grupo enxerga isso como um novo negócio, né? Neste primeiro momento, ele não nasceu assim, ele não nasceu com a ideia de um novo negócio para o grupo, mas pode ser que a gente aprenda, né, tanto e se ele se torne um novo negócio. Ele não nasceu para isso, neste momento não será um novo negócio do Grupo Algar, mas eu acho que é prematuro eu dizer que não, a gente nunca vai investir nisso, porque o aprendizado que o Granja Marileuza vai trazer pode sim, quem sabe, daqui a uns 5, 10 anos, ser um novo empreendimento e um novo negócio para o Grupo Algar em outras cidades. Não descarta essa possibilidade. Muito bem, eu vou agora então perguntar para a Sandra Lanza, consultar aqui os nossos oráculos, ou melhor, o nosso site aqui, online, aqui ao vivo, e saber o resultado da enquete do programa de hoje. Olha só que interessante, a pergunta que a gente fez lá no site da Urban Systems foi: bairros planejados ou híbridos são a solução para se viver melhor nas cidades? 0% disseram não, as cidades crescem organicamente, estes serão sempre exemplos isolados. 8% disseram sim, mas isso só é possível em cidades que estão iniciando o seu desenvolvimento. E a maioria esmagadora, 92%, disseram sim, os planos diretores deveriam ser revistos em função disso. Como é que vocês enxergam? Agora queremos a análise de vocês, já que ouvimos a voz do povo. É ótimo essa leitura. Eu acho que cada vez mais as populações estão conscientizadas de que nós estamos perdendo qualidade de vida em cidades que começam a passar dos 500 mil habitantes. Elas passam a ter problemas de tráfego, passam a ter problemas de segurança, passam a ter problemas de esse efeito pendular, de morar num lugar e trabalhar no outro e ter que passar horas no trânsito. E essa percepção de perda de qualidade de vida, e obviamente somada à proposta de alguns projetos que estão sendo colocados no mercado de forma estruturada como esse, faz com que a gente tenha a população começando a perceber vantagens e necessidades de pressionar o poder público a rever os planos diretores. O momento é muito bom, né? É um momento de revisão de plano diretor. Nós estamos exatamente vivendo isso em todas as principais cidades brasileiras. E, sem dúvida, essas revisões que estão ocorrendo já vão contemplar releituras, operações urbanas estruturadas, onde você vai poder repensar algumas áreas da cidade para um pensamento alinhado com esse conceito que a gente está colocando no Granja Marileuza. Ok. O Urbanville de hoje recebeu e conversou com Eliane Garcia Melgaço, vice-presidente corporativa de marketing e sustentabilidade da Algar, e com Tomás Assunção, presidente da Urban System. A gente agradece muitíssimo a presença de vocês. Obrigada a você. Parabéns pelo trabalho, muito obrigado, sucesso muito no obrigado. empreendimento. Obrigada pelo convite. E antes de terminar o programa, se você quiser, se você estiver nos assistindo, quiser rever esse programa ou rever outros Urbanvilles que já foram ao ar, a Sandra vai contar para você aqui como é que você pode acessá-los. Verdade, eu quero convidar vocês para participar do site, também conhecer um pouquinho mais do site da Urban Systems, urbansystems.com.br. Nós também temos o nosso canal no YouTube, onde você pode acessar, como o Gilberto disse, os programas Urbanville anteriores, www.youtube.com/urbansystems. E não percam, no próximo Urbanville, que vai conversar com o Ricardo Nogueira, diretor-geral da ABAG, Associação Brasileira de Aviação Geral, sobre privatização de aeroportos. Então estamos combinados na próxima quarta-feira, às 17h15, aqui na ATV. Até lá!
Muito bem, terminamos mais essa edição do Urbanville. Muito obrigado a todos pela audiência. Voltamos na quarta-feira que vem com mais uma edição.